Entre outubro de 2018 e outubro de 2019, nós entregamos em média 80 mil livros. E 20 mil livros ficaram para serem entregues agora no ano de 2020. Isso trouxe um certo constrangimento ao meu coração, porque nós tínhamos os livros impressos, mas faltou porta aberta. E nós temos orado por isso, orado para que Deus abra mais portas, a porta da sua igreja, a porta de pessoas que já conheceram a Cristo e sabem o que a palavra de Deus promove no coração humano. Então nós temos orado por isso e nós cremos que o Senhor estará tocando os corações. E aí então já em 2019 nós começamos a orar ao Senhor para que Ele nos desse então recursos para impressão da segunda série Geração para Cristo. O nosso sonho, aquilo que Deus colocou no nosso coração, é que cada criança, no seu processo de alfabetização, que dura em torno de 3, 4 anos, ela tenha em sua casa disponível uma mini biblioteca com as histórias da Bíblia. Então nós temos como projeto publicar 6 séries de 10 livros, portanto 60 livros. E quando nós começamos a orar pela segunda série, para que Deus nos desse os recursos, as pessoas, enfim, para fazer todo esse trabalho, eu tinha no meu coração que o Senhor não faria mais milagres na minha casa. Eu achava que se Deus já tinha feito os milagres em relação ao meu guarda-roupa, em relação aos recursos do meu esposo, Ele não faria mais. E aí eu ficava pensando, meu Deus, como virão os outros recursos? Nós não tínhamos pessoas que investiam, pessoas que faziam ofertas. E aí então os irmãos mais próximos, né, os irmãos da célula, fizeram uma sugestão para que eu fizesse um folder onde desse ali a oportunidade para cada um dos irmãos investir pelo menos R$20 mensais para que uma criança recebesse os livros da série Geração para Cristo e mais uma série pudesse ser impressa. E nós então pegamos as últimas moedas que nós tínhamos e fizemos um folder. E aí, autorizados pelos nossos pastores, chegou um dia marcado, um domingo, e convidamos várias pessoas para colocarem as nossas camisetas e ficarem nas portas da igreja entregando aquele folder. E eu fiquei fazendo as contas. Eram vários irmãos, né? A gente faz parte de uma igreja que é grande e eram 3 cultos, e naquele domingo nós entregamos em média 4 mil folders. E eu fiquei fazendo, claro, as contas. Tantos irmãos ofertando mensalmente R$20. Fiquei pensando assim, R$20 era o valor que os pais pagavam na época para que os meus alunos pudessem ter em casa a Netflix, né? Nada contra a Netflix, mas pagavam R$20 mensais para ter a Netflix em suas casas, e as crianças estavam aprendendo a amar o Caderno da Morte, querendo colocar aí os pais, os amigos, enfim. E eu pensei, bom, os irmãos que já conhecem a palavra de Deus, sabem que é uma palavra que transforma, que cura, que liberta, eles não vão hesitar em investir R$20 para que a palavra de Deus chegue nas mãos das crianças. E eu fiquei fazendo ali as continhas, tantos irmãos, tantos reais de ofertas mensais, tantos livros impressos. E quando chegou no final do dia, aguardando de fato assim para saber quantos folders haviam sido preenchidos, qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que apenas 2 folders haviam sido preenchidos. 4 mil folders entregues e apenas 2 preenchidos. Mas aí tudo bem. Mas aí uma irmã veio e disse, sabia que tinha vários folders amassados no lixo do banheiro? Eu falei, Senhor, é o teu povo. Senhor, o teu povo não sabe que as crianças estão lá na escola, não te conhecem.
Tem traficantes no portão da escola investindo diariamente na vida das crianças. As crianças não têm sonhos, não têm planos de futuro. Tem crianças se mutilando, tem crianças em depressão, tem crianças com pensamentos suicidas. A tua igreja não sabe, Senhor. A tua igreja não sabe que Jesus chegando na vida delas vai mudar, vai transformar. E eu chorei, mas chorei muito, muito, muito. Chorei muito naquela madrugada, orando ao Senhor. Falei, Senhor, é a tua igreja. Fala com ela, Senhor. E também, por outro lado, eu ficava pensando, eu tenho que falar com o pastor da igreja. Eu tenho que dizer para o pastor, pastor, os irmãos rasgaram os folders, jogaram no lixo do banheiro. Eles não sabem, Senhor, que tem uma forma que a gente recebeu de Deus, de como nós podemos chegar nas mãos das crianças que não conhecem a tua palavra, que não estão em nenhuma igreja. Tem uma forma. Ou eu preciso falar com esse pastor, eu preciso falar com o meu pastor, eu preciso falar com a igreja, eu preciso explicar. E aí eu comecei a olhar para a palavra, o Senhor falou, olhe para mim. Olhe para mim, olhe para aquilo que eu estou fazendo. E eu estava meditando naqueles dias em Marcos 10, 13 e 14, que é aquele texto que as pessoas trazem as crianças até Jesus e os discípulos repreendem. O Senhor falou, olhe para mim, olhe para aquilo que eu faço. Sou eu que converso com os meus discípulos. E eu querendo que o pastor, eu vou falar com o pastor precisa falar com a igreja, precisa explicar a situação da infância, precisa dizer que, irmãos, nós precisamos colocar a palavra de Deus nas mãos das crianças antes que elas cresçam. Precisamos investir na vida delas para não precisar investir tanto em cristolândias, em Bíblia, em prisões. É preciso que nós façamos um investimento na infância. E o Senhor estava dizendo para mim, olhe para aquilo que eu faço. Sou eu que converso com os discípulos. E olhei para aquele texto e de fato Jesus falou com os discípulos. E ele continuou falando, olhe para o que eu faço com as crianças. E de fato Jesus estava dizendo para as crianças se aproximarem. E o Senhor estava dizendo para mim, olhe para aquilo que eu faço. E eu comecei a olhar para aquele texto, para aquilo que o Senhor estava fazendo. O Senhor estava dizendo para as crianças se aproximarem dele. Ele estava tocando a vida das crianças. E o Senhor disse, olhe para aquilo que as pessoas que trazem as crianças fazem. E eu olhei para aquele texto e vi que aquelas pessoas permaneceram firmes até que Jesus chamasse aquelas crianças e as tocasse e as abençoasse. Aquelas pessoas não recuaram diante da repreensão dos discípulos. E eu, naquele momento de oração, de choro, de desesperança, eu estava dizendo, esse projeto vai acabar, eu vou terminar de entregar esses 100 mil livros e esse projeto vai acabar. Porque a tua igreja, Senhor, que viu que nós ficamos ali 1 ano e meio entregando os livros com as histórias da Bíblia, ninguém se importou a não ser essas 2 pessoas que preencheram esse folder. O Senhor estava dizendo, permaneça firme na missão que eu te dei. Permaneça firme, porque eu estou conversando com os meus discípulos. Você precisa ficar firme na missão que eu te dei. Você não precisa se preocupar com os folders amassados ou rasgados. Você precisa se preocupar em me obedecer, em permanecer firme na missão que eu te dei, que eu coloquei na sua mão. E aquilo trouxe de fato esperança para o meu coração, responsabilidade no meu chamado, que eu deveria permanecer firme, independente dos recursos, independente dos folders amassados, eu deveria continuar firme na missão que o Senhor colocou em minhas mãos. E de fato eu concluí aquele período de oração com meu coração consolado pelo Senhor, sabendo que Ele é que falaria com os discípulos. E assim eu fui dormir. E no outro dia, quando eu acordei, no momento em que eu olhei no celular, eu vi de fato que o Senhor tinha falado com os discípulos.
Isso eu quero compartilhar com vocês no próximo vídeo. Por isso nos acompanhe aqui no nosso canal, compartilhe esse canal com seus amigos para que eles também venham fazer parte dessa missão que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que é levar a palavra de Deus para todas as crianças.